Dando continuidade ao nosso entendimento sobre algumas novidades que foram agregadas aí à versão 2.90, eu vou falar a respeito de alguns recursos interessantes. O primeiro recurso é o Cloth Filter, ou filtro de tecido. Vamos entender como é que ele funciona e o que é que ele pode nos proporcionar em termos de ferramenta. Para esse exemplo, eu vou utilizar o cubo, que é um objeto bem básico. Eu vou entrar com ele no modo Edit Mode e vou aproveitar, clicar o botão direito para subdividir a malha dele. Dando o primeiro corte, eu vou abrir as propriedades. Em Number of Cuts, eu vou definir uma subdivisão de 100 cortes aqui na malha. Vou clicar fora com o botão esquerdo, vou aproximar. Vocês vão ver que eu crio aqui uma malha bem complexa junto ao cubo. É com essa malha que nós vamos entrar no modo chamado Sculpt. É aqui que está o nosso recurso que foi implementado. Aqui estão as ferramentas. Eu vou puxar um pouquinho essa barra aqui para poder facilitar a visualização e vou rolar até encontrar aqui essa opção chamada Cloth Filter. Como é que funciona isso, Luciano? Funciona como um filtro de tecido que vai nos permitir a gente gerar certos efeitos. Então, quando eu seleciono essa ferramenta, eu queria que vocês olhassem aqui em cima que vai aparecer uma condição chamada Filter Type. Aqui nós vamos ter algumas condições de efeitos geradas por esse filtro. Exemplo da gravidade, da função de inflar, de expandir ou de beliscar a malha do objeto. Então, para isso, nós vamos aqui utilizar o clique do botão esquerdo para gerar o efeito que a gente definir aqui no tipo de filtro. Então, eu posso simplesmente clicar o botão esquerdo do mouse. Com ele clicado, eu vou arrastar para a direita. Eu crio aqui um efeito simulando a gravidade desse objeto caindo. Mas se eu clico novamente e empurro o mouse para a direita, eu faço o efeito da gravidade inversa. Quando eu solto, eu clico novamente, vou gerando aí os efeitos possíveis junto à malha com esse clique esquerdo do mouse. Precisa ter um controle para poder funcionar direito. Outra forma que eu tenho também é de gerar aqui a condição de inflar o objeto. Selecionando essa opção com o filtro ativo, clicando com o botão esquerdo, eu consigo inflar a malha do objeto. Dou esse inchaço aí nela. Vou usar o Ctrl Z para voltar. Se eu clico agora o botão esquerdo, com ele pressionado, movimento o mouse para a esquerda, em vez de inflar, eu sugo a malha do objeto. Ctrl Z. Vamos entender agora que ele tem também aqui a ferramenta Expand. Se eu pressionar o botão esquerdo, eu crio essa expansão junto à malha do objeto. Ctrl Z. Se eu uso o botão esquerdo, arrasto o mouse para a esquerda, eu gero esse efeito aqui com a ferramenta Expand. Há uma forma também de eu poder fazer determinados pontos do objeto estar fixo na área espacial para gerar o efeito. Exemplo, eu posso utilizar para isso aqui o recurso de máscara. Clicando nele, nós ativamos a máscara e aqui o primeiro fator que nós vamos fazer é vir nessa opção chamada Overlays. Vamos clicar para abrir as configurações e nós temos aqui em Sculpt a opção Mask. Eu vou aumentá-la para 1. E vou aumentar essa força aqui. Esse raio aqui do pincel eu posso controlar aqui em cima. Eu posso aumentar o raio ou posso diminuir o raio de ação da ferramenta. Bem, para criar a máscara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar qualquer ponto aqui. Quando eu seleciono e pinto, veja que eu estou criando uma máscara. E do outro lado, mais acima, essa pintura está sendo repetida. Por que que isso está acontecendo? Porque se vocês olharem aqui em cima, nas configurações do Reader, a condição que nós temos aqui, ele está com o eixo X ativo. Então, tudo que eu fizer aqui no eixo X será repetido no lado oposto pelo eixo X. Mas se eu desabilitar, por exemplo, aqui, essa condição, eu posso pintar e a ponta de lá de cima não vai ser pintada. Então, eu posso estabelecer essa pintura de forma manual, onde eu quiser. Para poder usar agora o filtro, eu volto na ferramenta, posso especificar qual tipo de efeito que eu quero, eu posso usar aqui para isso a gravidade. E agora, clicando o botão esquerdo e arrastando
para a direita, eu crio esse efeito aí, ó, junto à nossa cena, de forma prática e simples. Se eu tentar agora clicar o botão esquerdo e movimentar o mouse para a esquerda, eu faço um efeito inverso devido à gravidade. Outra forma que eu tenho também é utilizar, ó, a ferramenta Inflate. Movimentando agora, o efeito que ela vai fazer é esse, ó, criando essas condições fixas devido à máscara que eu proporcionei naquelas pontas. Se eu tentar agora clicar o botão esquerdo e movimentar o mouse, eu crio o efeito inverso do Inflate. Repare que eu posso, ó, atribuir uma diversidade de deformações na malha a partir desse filtro, que é interessantíssimo para os nossos projetos. Vamos voltar lá para a nossa Object Mode. Aqui eu posso suavizar usando o Shade Smooth e eu crio uma malha interessantíssima com esse filtro de tecido que eu posso utilizar para alguma coisa junto ao projeto. Eu vou apagar, vou colocar aqui agora um plano. Vamos entrar com esse plano no modo Edit Mode. Vamos subdividi-lo, deixá-lo aqui com o mesmo fator que eu fiz lá no anterior. Dividir a malha em 100. Bem, vamos lá para o modo escultura e vamos ativar a nossa ferramenta de máscara. Vamos selecionar essa pontinha aqui, pintando-a. Pintando esses pontos aqui com a máscara, eu posso agora ativar a ferramenta Cloth Filter. Se eu movimentar a opção aqui Gravity, eu posso simplesmente clicar o botão esquerdo do mouse e arrastar, ó. Eu crio um efeito interessante para usar aí junto a projeto que eu precise, de forma prática. Ctrl Z, digamos que eu queira agora fixar a máscara nas pontas, eu pinto aqui essas duas. E se usar agora a ferramenta Cloth Filter com a condição Gravity, pressionando o botão esquerdo, arrastando, ó, eu faço esse efeito na gravidade de baixo. Se eu clico novamente o botão esquerdo e vou para a esquerda, eu faço o efeito com a gravidade para cima. Interessante a ferramenta. Algo que vem aí nos ajudar bastante dentro do processo. Se eu quiser agora utilizar aqui um efeito Pinch, que é o de beliscão, pressionando o botão esquerdo para a esquerda, eu faço esse tipo, ó, de deformação. Se eu utilizar o botão esquerdo para a esquerda, eu crio esse outro efeito aqui de deformação. Então é uma ferramenta que a gente pode explorar bastante aí para determinadas malhas que a gente precisa usar aqui no recurso. Mas vamos voltar aqui para a nossa Object Mode e eu vou ver agora uma outra condição interessante, onde eu criei aqui uma cena bem básica, onde eu tenho um plano e um cubo. Eu vou modificar aqui essa cena usando aqui o motor do tipo Cyclos. Para eu ver essa cena de forma renderizada, eu vou acrescentar na área uma imagem HDRI com um plano de fundo para melhorar a iluminação. Então vou vir aqui em Word, em vez de cor cinza, eu vou clicar agora nesse pontinho aqui amarelo, ó, e atribuir a ele o Environment Texture, que é uma imagem de textura de ambiente. Aquelas imagens HDRI que eu vou usar para usar no plano de fundo. Então nós vamos usar aqui nesse exemplo uma imagem que eu tenha baixado. Essas imagens eu baixei lá na internet, de alta resolução. Selecionando para vê-la, eu vou entrar no modo renderizado em tempo real. Estou utilizando aqui uma taxa de amostragem bem baixa para mostrar um recurso interessante aqui, que é o Denoise em tempo real agora. Então eu vou aproximar, vocês vão ver aqui, ó, que há um ruído em decorrência dessa amostragem que eu defini aqui de Render por 1 e Viewport por 1. Então se eu tentar renderizar essa cena usando o Render Image, vocês vão ver que existe a renderização, mas uma quantidade de ruído bem incômodo no processo. Então para poder melhorar, aqui no próprio render já vai existir aqui também a condição de render, onde eu posso habilitar o Denoise para fazer com que ele melhore essa condição de ruído, tanto no modo de renderização como Viewport. Então eu posso clicar aqui em Render e posso utilizar o Viewport. Veja que ele melhora bastante a condição de ruído. E aqui eu posso atribuir, nesse caso, o valor Open Image Denoise. E se eu quiser agora renderizar a imagem, vocês vão notar que a renderização agora, mesmo com a taxa de amostragem 1 por 1, já traz uma qualidade significativa no render praticado aí pelos Cyclos. Então isso foi bem interessante aqui no processo.
Outro recurso interessante que a gente pode aproveitar na versão 2.90 é o recurso do Multi-Resolution, trazendo algo a mais no seu modificador. Para entender esse recurso, eu vou mostrar a vocês que nós temos aqui a cabecinha da nossa macaquinha, que é a Suzane, é o nosso mascote do Blender. Eu posso aplicar nessa malha aqui o atalho Ctrl 3, onde eu aplico o subdiviso de forma direta. A malha desse objeto, para poder aplicar o modificador, é necessário que eu entre no ícone de modificadores e agora na versão mais atual, 2.90, a forma de aplicar se encontra aqui nessa setinha. A gente pode usar o Apply, clicando aqui, ou com o cursor sobre o modificador, a gente pode usar Ctrl A. E a gente aplica e o objeto passa a ter a subdivisão necessária. Para melhorar aqui a suavização, eu vou usar o botão direito e vou aplicar o Shade Smooth. Algo interessante é que se nós notarmos a malha desse objeto, usando aqui a vista em modo Wireframe, vocês vão perceber que ela é uma malha agora bem complexa, com uma quantidade diversa de arestas e faces em uma quantidade muito volumosa. Então, quando a gente utilizar aqui o recurso que é o modificador Multi-Resolution, clicando nele, vocês vão notar que nós temos agora, entre os recursos, a opção chamada Unsubdivide, que vai nos permitir a gente diminuir essa complexidade sem perder muita qualidade da formatação da malha. Então eu posso clicar aqui, ó, eu diminuo, dou um peso menor à malha e tenho uma perda de formato bem insignificante em relação à questão. Então é um recurso também que vem aqui apimentar aí as novidades na versão 2.90. Eu vou excluir e vou mostrar a vocês algo também que eu achei bem prático. Para entender, nós vamos fazer o seguinte: eu vou usar aqui Shift A e vou adicionar um objeto cúbico. Esse objeto está aqui. E nós vamos entrar aqui no modo chamado UV Editing. Esse objeto ele já está aqui totalmente desembrulhado nessa janela. Então eu posso atribuir para esse objeto a inclusão de uma textura que eu posso selecionar aqui, uma textura qualquer. Nesse exemplo eu vou utilizar essa textura aqui de madeira, que eu baixei junto à internet, com resolução boa. Vou dar um Open Image. Repare que essa malha ela está desembrulhada, mas para eu poder utilizar o recurso dessa malha aqui, nós vamos voltar a nossa vista em modo Layout e nós vamos ver o objeto na condição, que é a condição aqui, Material Preview. Então, para poder jogar aquele material, eu vou incluir. Tendo criado o material aqui para o objeto, eu preciso agora, onde tem um Base Color, atribuir a textura que eu baixei lá naquela janela UV Editing. Então eu vou abrir aqui, nesse caso vai ser uma Image Texture. Tá? Ele está pedindo a textura e nós vamos usar aquela textura ó, que eu já baixei anteriormente naquela janela. Aqui está a textura aplicável, bem prático, né, pessoal? Agora vamos notar uma coisa aqui. Se eu entrar no modo Edit Mode, com a textura que eu apliquei aqui nesse objeto, se eu selecionar a opção de face e selecionar essa face aqui que está à esquerda, usando o modificador, eu posso tentar arrastar. Veja que eu arrasto e a textura ela também se arrasta, criando essa deformidade que não é bem interessante para a gente no momento que a gente modifica a malha do objeto. Então, o que é que vem de interessante na versão 2.9? A gente agora pode vir aqui na parte superior da janela, na opção Options, a gente pode ativar essa opção chamada Connect Face Attributes. Selecionando, se vocês tentarem fazer agora a movimentação daquela face, percebam que ele expande, porém mantém a textura combinando de forma adequada aqui com as modificações que nós fizermos na malha. Isso é ótimo para a gente poder trabalhar com a texturização de objetos. Facilita bastante, posso selecionar qualquer face e a expansão aqui sai de forma bem legal. Se eu desabilito, seleciono a face, eu tenho as incorreções. Ok, pessoal? Então tá aí algumas melhorias, implementações que vieram na versão 2.9. Comece a fazer esses experimentos e usá-la de forma conveniente aí nas necessidades de vocês. Bom proveito e até o próximo tutorial.